Eita, pessoal! Uma bomba acaba de explodir no mundo digital. A notícia é tão quente que está fervendo as redes sociais. Em uma decisão inédita e surpreendente, a Justiça brasileira mandou bloquear o X, aquele que antes a gente chamava de Twitter, em todo o Brasil. Isso mesmo, o X está fora do ar por aqui. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de família, causando o maior rebuliço e debates acalorados nas redes sociais. Todo mundo está comentando, desde os mais jovens até os mais velhos. A decisão tomada por um juiz federal é um marco na briga mundial para controlar essas plataformas digitais e levanta questões essenciais sobre a liberdade de expressão na internet. Nunca antes vimos algo assim por aqui. O juiz justificou a medida dizendo que a empresa do bilionário Elon Musk ignorou, de propósito, ordens da justiça para remover conteúdos considerados ilegais e prejudiciais à nossa democracia. Isso é sério, pessoal. Segundo o juiz, a plataforma virou um verdadeiro faroeste, cheia de notícias falsas, discursos de ódio e incitação à violência, botando em risco a segurança do país e o nosso voto. A situação estava fora de controle. Essa decisão, que ainda pode ser revertida, afeta diretamente milhões de brasileiros que usam a plataforma para bater papo, saber das últimas notícias e dar sua opinião. Muitos estão se perguntando como vão se comunicar agora. A suspensão pode ter consequências sérias para a liberdade de expressão, o acesso à informação e o debate público no Brasil. As pessoas estão preocupadas com o que isso significa para o futuro. Enquanto a justiça brasileira bate o pé para defender a ordem pública e a segurança nacional, o caso coloca em xeque o poder dessas gigantes da tecnologia e reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão no mundo digital. Será que estamos prontos para essa discussão? O futuro do X no Brasil e em outras partes do mundo ainda é uma incógnita. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, e todos estão ansiosos para ver os próximos capítulos dessa novela. O jeito é ficar de olho nessa batalha judicial que promete ser daquelas de parar o país. Preparem a pipoca, porque essa história ainda vai dar muito o que falar. Mas calma lá, que essa história não começou ontem, viu? A trajetória que levou ao bloqueio do X no Brasil é longa e cheia de reviravoltas. A decisão de bloquear o X no Brasil é o resultado de uma série de desentendimentos entre a plataforma e a justiça brasileira, que pioraram depois que o Elon Musk comprou a empresa em 2022. Desde então, a relação entre a empresa e as autoridades brasileiras tem sido marcada por tensões e conflitos constantes. O motivo principal da briga é a acusação de que o X tem sido usado para espalhar fake news e discursos de ódio, como se fosse um carro de som desgovernado, com potencial para prejudicar a nossa democracia. A disseminação de informações falsas e mensagens de ódio nas redes sociais tem sido um problema crescente, e o X se tornou um dos principais alvos das autoridades. O primeiro round dessa briga aconteceu durante as eleições presidenciais de 2022, quando a Justiça brasileira ordenou que a plataforma removesse perfis e conteúdos que espalhavam notícias falsas sobre a eleição. A tensão aumentou quando a plataforma não conseguiu cumprir todas as ordens, alegando dificuldades técnicas e preocupações com a liberdade de expressão. Na época, a empresa até que obedeceu algumas ordens, mas argumentou que remover tudo violaria a liberdade de expressão. Esse argumento gerou um debate acalorado sobre os limites entre a liberdade de expressão e a necessidade de combater a desinformação. A coisa toda piorou depois dos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Esses eventos chocaram o país e aumentaram a pressão sobre as plataformas de mídia social para controlar o conteúdo que poderia incitar à violência. A justiça brasileira acusou a plataforma de ter sido usada para organizar e incentivar aqueles atos antidemocráticos e exigiu que a empresa ajudasse a identificar e punir os responsáveis. A pressão sobre o X aumentou
com as autoridades exigindo mais cooperação na investigação dos crimes. O Elon Musk, teimoso como uma mula, se recusou a atender às demandas da justiça brasileira, dizendo que a plataforma não pode ser responsabilizada pelo que os usuários postam. Foi a gota d'água para o juiz decidir bloquear tudo. A postura inflexível de Musk só serviu para agravar a situação, levando a um impasse entre a empresa e as autoridades. O juiz argumentou que a empresa tem obrigação de colaborar com as autoridades para investigar crimes e proteger a ordem pública. A decisão de bloquear o X foi vista como uma medida extrema, mas necessária para garantir a segurança e a estabilidade do país. A história ainda está se desenrolando, e as consequências desse bloqueio serão sentidas por muito tempo. O Elon Musk não leva desaforo para casa, né? A resposta dele à decisão judicial não demorou a chegar aos 4 cantos do mundo. Em uma série de tweets, o bilionário não economizou nas palavras para criticar a justiça brasileira, chamando a decisão de um ataque direto à liberdade de expressão e um precedente perigoso para a democracia. Musk afirmou que o Brasil está entrando em uma fria ao seguir o caminho da censura e que a decisão judicial é um desserviço à liberdade de expressão no mundo. O empresário também questionou a imparcialidade da justiça brasileira e acusou o governo de perseguição política, alegando que o X tem sido alvo de pressões para calar a boca de quem pensa diferente e controlar o debate público. As declarações do bilionário, replicadas por seus milhões de seguidores nas redes sociais, geraram uma onda de apoio à plataforma e críticas à decisão judicial. Mas cuidado, Elon! Especialistas em direito digital alertam que essa estratégia de bater de frente com a justiça brasileira e transformar o debate em palanque político pode acabar piorando a situação da plataforma no país. Essa postura briguenta do Musk pode ser vista como um desrespeito à nossa soberania e dificultar uma solução amigável para a crise. E agora, Brasil? O que o futuro reserva para nós em um mundo cada vez mais digital, mas com a possibilidade de ficarmos offline? A decisão judicial que bloqueou o X pegou milhões de usuários de surpresa. De um momento para o outro, a vida digital de muitos brasileiros foi virada de cabeça para baixo. Do nada, o país se viu diante de um cenário nunca visto antes: o silêncio absoluto de uma das plataformas de comunicação mais populares do mundo. A ausência do X deixou um vazio que muitos ainda estão tentando entender. A medida, que ainda pode ser revertida, levanta um monte de interrogações sobre o futuro da rede social no país e seu impacto na vida dos brasileiros. Será que estamos preparados para um futuro sem essa ferramenta? Para muitos, o X se tornou uma ferramenta essencial para se comunicar, se informar e participar da sociedade. É difícil imaginar a vida sem ele. A plataforma é usada para conectar amigos e familiares, especialmente aqueles que moram longe. Ela facilita a manutenção de laços afetivos e a proximidade, mesmo à distância, acompanhar as notícias em tempo real, participar de debates políticos e estar por dentro dos acontecimentos do mundo são apenas algumas das funções que o X oferece. E não podemos esquecer dos criadores de conteúdo. Muitos brasileiros seguem seus influenciadores favoritos, que compartilham dicas, entretenimento e informações valiosas. O bloqueio, portanto, representa um baque tanto na rotina digital de milhões de brasileiros que se veem sem uma ferramenta importante para se conectar com o mundo. A sensação de perda é palpável, que se veem sem uma ferramenta importante para se conectar com o mundo. A incerteza sobre o futuro da plataforma no Brasil está deixando todo mundo apreensivo. Muitos temem que o bloqueio seja para sempre e que a plataforma nunca mais volte a funcionar no país. A ansiedade cresce a cada dia. Muitos temem que o bloqueio seja para sempre e que a plataforma nunca mais volte a funcionar no país. Outros, mesmo acreditando na reversão da decisão,
se preocupam com os impactos da medida para a liberdade de expressão e o livre acesso à informação no Brasil. Outros, mesmo acreditando na reversão da decisão, se preocupam com os impactos da medida para a liberdade de expressão e o livre acesso à informação no Brasil. A liberdade de se expressar e de acessar informações é um direito fundamental que está sendo questionado. Enquanto a briga judicial se desenrola nos tribunais, os brasileiros acompanham cada movimento com atenção. A decisão final pode mudar o curso da história digital do país. Os usuários brasileiros se veem diante de um dilema: buscar alternativas para burlar o bloqueio e continuar acessando a plataforma, ou se conformar com o silêncio do X e buscar outras formas de se conectar com o mundo. A busca por alternativas já começou. Ou se conformar com o silêncio do X e buscar outras formas de se conectar com o mundo. Novas plataformas e métodos de comunicação estão sendo explorados, mas será que algum deles substituirá o X? E você, o que vai fazer? Como você está lidando com essa nova realidade? A decisão está em suas mãos.